Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula do módulo de diodos e a gente vai falar hoje sobre a física dos semicondutores. Nesta primeira aula, eu quero basicamente que vocês tenham uma ideia intuitiva da física dos semicondutores. Mas os semicondutores, eles são a base da eletrônica moderna. Mas o que é o semicondutor, né? Quais são as suas propriedades? Basicamente, pessoal, nós temos aqui mostrando dois semicondutores principais, o silício e o germânio. Eles são átomos pentavalentes, né? E normalmente eles estão numa estrutura cristalina e tem condutividade elétrica intermediária entre os condutores e isolantes. Então, por exemplo, a gente vê aqui como se fosse um gráfico, uma figura de resistividade aqui em cima e condutividade aqui embaixo, e a gente vê aqui o isolante, por exemplo, diamante, o vidro, a condutividade dele está a 10 a menos 18 a 10 a menos 8 siemens a menos 1. O semicondutor, por exemplo, o germânio, o silício, também tem um arseneto de galho, ele está entre 10 a menos 8 e 10 a menos 4 siemens a menos 1. E o condutor, por exemplo, a prata, o alumínio, platina, a condutividade dele já é bem maior, 10 a quarta a 10 a sétima siemens a menos 1. Bom, qual a diferença deles com os metais, né? Normalmente um metal ele possui portador de carga, elétrons livres, em todas as temperaturas, enquanto que os semicondutores eles precisam ser ativados para possuírem elétrons livres, portadores livres de carga. Então vamos dar uma olhada aqui nessa figura. Aqui tem energia, aqui a gente tem um condutor, em azul está a banda de valência e em rosa aqui está a banda de condução. Vocês veem aqui que numa temperatura ambiente, por exemplo, a banda de condução e a de valência tem uma intersecção. Então os elétrons eles saem facilmente da banda de valência e vão para a banda de condução. Enquanto para o semicondutor você precisa dar energia para ele. Por exemplo, eu tenho uma energia aqui de pelo menos 1 elétron-volt para o elétron sair da banda de valência e ir para a banda de condução. Enquanto no isolante essa energia é muito maior, é no mínimo de 5 elétrons-volts. E normalmente quando a gente fala em isolante, quando é aplicada essa energia, normalmente a gente está falando de uma quebra do dielétrico. Mas, por exemplo, essa energia aqui ela pode ser dada em forma de calor e os elétrons que estão ligados aqui na estrutura cristalina, nas ligações covalentes, eles podem sair de uma ligação covalente e ficar livre na banda de condução. Mas vamos dar uma olhada aqui agora, pensando que o nosso semicondutor é o silício. Aqui eu coloquei que o silício intrínseco, mas o que é o silício intrínseco? Nada mais é que ele ser um semicondutor puro, ou seja, ter só o silício. Então aqui a gente tem o silício, representando aqui as 4 ligações covalentes que ele pode fazer, e aqui o silício na estrutura cristalina, onde só tem silício e todos fazendo as ligações covalentes. O que acontece se fornece energia maior que a energia de gap? Basicamente, a ligação covalente ela pode se quebrar, deixando aqui um elétron livre, e a ausência do elétron a gente pode falar que deixou uma lacuna. Basicamente, pessoal, as lacunas elas são geradas a partir das quebras de ligações covalentes e podem ser preenchidas por outros elétrons. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lacuna, uma ausência de elétron. Se a gente vem aqui num tempo um pouquinho maior, essa lacuna ela pode ser preenchida pelo elétron que está nesta ligação covalente. Então, aqui forma uma ligação covalente e é como se a lacuna ela passou para cá,
da onde o elétron saiu daqui e veio para cá. Da mesma forma, o elétron que está nessa ligação covalente ele pode preencher esta lacuna. E o que acontece? Basicamente, né, o elétron que veio para cá, ele deixou uma lacuna. O que é um material agora extrínseco? Um material extrínseco quer dizer que ele tem uma impureza. E essa impureza, né, ela pode ser doadora de elétrons ou aceitadora de elétrons. Então, uma impureza aqui do tipo N, a gente dopou a estrutura cristalina aqui com fósforo, e para ser do tipo N, a gente pensa tipo N negativo, né? Ele tem excesso de elétrons comparado com o átomo de silício, né? Ele é, no caso aqui, pentavalente. Então, o fósforo ele vai fazer as ligações covalentes com o silício e vai sobrar um elétron livre, né? Basicamente, o que isso pode ser, né? Se a gente tem uma estrutura aqui do silício, pensando nos níveis de energia, a gente tem aqui as camadas de valência, né? E a camada de condução, e aqui a faixa proibida. Basicamente, a inclusão do silício, né? Ele dá origem a esse nível aqui de energia dentro da faixa proibida, esse nível aqui ED, né? Que é próximo aqui a essa faixa aqui de condução. Então, nesse nível, né, estão os elétrons em excesso dos átomos doadores. Nesse caso aqui é o fósforo, né? Então, na temperatura ambiente, quase todos os elétrons que estão aqui nesse nível, ele consegue passar, ó, o elétron em excesso, por exemplo, do fósforo, ele consegue passar para a camada de condução, para a faixa de condução, e eles ficam livres. Então, com isso, os átomos doadores, né, eles ficam positivamente carregados, porque ele perdeu um elétron. Uma coisa importante de falar é que tanto no material extrínseco como intrínseco, ele, se você olha para o todo, né, para a estrutura cristalina, não tem, a carga resultante é zero, né? Porque o silício, né, o número de prótons igual ao número de elétrons, e no caso do fósforo também, ele é pentavalente, mas o número tem 5 elétrons na última camada, mas o número de elétrons também é igual ao número de prótons. Então, a estrutura cristalina, independente de ser intrínseco ou extrínseco, a carga resultante é nula, porque às vezes a gente vê que há um elétron sobrando. Não quer dizer que a estrutura cristalina, né, o material inteiro, ele tem carga resultante. Uma outra forma de dopar, né, é colocar um dopante do tipo P. P pensa de positivo, né? Nesse caso aqui é o boro. O boro é trivalente, então ele vai fazer 3 ligações covalentes, né, com o silício, e vai faltar um elétron, ou seja, ele tem um excesso de lacuna, vamos dizer assim. Então, as impurezas elas são aceitadoras, né, de elétrons. O nível agora que foi adicionado aqui na faixa proibida, ele está próximo aqui da camada de valência. Então, os elétrons aqui da faixa de valência, facilmente eles pulam para esse nível aqui EA, né? E o que ele vai deixar? Lacunas, né? Tem gente que chama de buraco, eu prefiro chamar de lacunas, na faixa de valência, como se deixasse aqui faltando um elétron. Então, com isso, né, os aceitadores, que no caso aqui é o boro, eles ficam carregados negativamente. Resumindo, pessoal, semicondutor intrínseco formado só por silício. Semicondutor extrínseco tem 2 tipos. O do tipo N, que ele é dopado com um átomo que é doador de elétron, que tem excesso de elétron comparado com o silício. E aqui tem o ND, né, que na verdade nada mais é que a densidade de átomos doadores, ou
aqui ele pode ser dopado com um material aceitador de elétrons, no caso aqui é o boro, e o boro fica faltando uma ligação covalente, é como se ele tivesse um excesso de lacuna. No material do tipo P, a gente fala que ele tem excesso de elétrons, então o portador majoritário de carga é o elétron, né, o elétron livre. No caso aqui do tipo P, né, aqui é no caso do tipo N, aqui é no caso do tipo P, que é o boro, né, o portador de carga majoritário é a lacuna. Então, a gente fala aqui, ó, ele é um dopante do boro, dopante do tipo P, porque ele aceita elétrons, ou seja, ele falta uma ligação que é representado por uma lacuna. Um outro aspecto que eu preciso que vocês tenham uma ideia intuitiva é do que é uma corrente de deriva e o que é uma corrente de difusão. Basicamente, pessoal, a corrente de deriva é uma corrente devida ao campo elétrico. Então aqui a gente tem um semicondutor e foi aplicada uma tensão aqui nesse material semicondutor. O que vai acontecer, né, com as cargas livres? Elas vão ser aceleradas, né, se for uma carga positiva, é acelerada na direção do campo, se for negativa, ela é acelerada contra a direção do campo, e vão ocorrer algumas colisões, né? E essas colisões é como se fosse um paraquedista, né, caindo. Ele vai ter uma velocidade final, ou seja, ele não vai acelerar até infinito, né, se a distância fosse infinita. Atinge uma velocidade final. Então, devido a essas colisões, os portadores aqui de carga livre também vão acelerar, vão começar a esbarrar, esbarrar, esbarrar e ter uma velocidade final. Lembrando que na hora que ele está caminhando aqui, não necessariamente a direção dele vai ser a direção do campo, mas a direção média dele caminhando vai ser a direção do campo. E agora a corrente de difusão, né? Basicamente, pessoal, é o conceito básico de química, né? Os portadores eles se movem em direção às regiões de baixa concentração. Então vamos pensar que a gente tem aqui um semicondutor e aqui nesta face do semicondutor a gente está aumentando o número, injetando portadores. Então aqui vai ser máxima, né, a concentração de portadores e eles vão se difundindo para o meio de menor concentração. Aqui é o perfil, como se fosse o perfil de concentração, né, dos portadores. Mas o que é uma forma de aumentar a concentração de portadores? Por exemplo, se a gente fornece energia, né, esquenta o material, vai aumentar o número de elétrons que vão para a camada de condução. E se vão para a camada de condução, eles estão livres. Então, coloca uma ponta quente aqui, aumenta a concentração do número de elétrons e eles se difundem aqui pelo material do semicondutor de acordo com o gradiente de concentração. Bom, pessoal, como eu disse, essa aula eu só preciso dos conceitos, né, da física de semicondutores e a gente não entrou, né, na parte matemática que nós vamos entrar na próxima aula. Essa aula foi baseada, né, as fontes da figura foi a aula do professor Fabiano Fruet, o livro Introdução à Física de Semicondutores e o nosso livro-texto, que é o Fundamentos, né, da Microeletrônica. É isso aí, gente. Até a próxima aula.